Um imperador controverso. Embora tenha tido um governo estável, sua crueldade marcou seu reinado. Tibério é um dos imperadores mais controversos da história de Roma, principalmente devido à sua grande violência. Tibério nasceu em Roma no dia 16 de novembro de 42 a.C., filho de Tibério Cláudio Nero e Lívia Drúxila. Pelo lado paterno, ele integrava a proeminente gente Cláudia, uma linhagem patrícia antiga e respeitada, que se destacou nos primeiros tempos da República Romana. Do lado materno, suas conexões também foram significativas. Lívia pertencia à família Lívio, uma influente família plébea, que ascendeu na sociedade em parte devido à adoção do avô materno de Tibério. Os primeiros anos de vida de Tibério são pouco documentados. Sabe-se, no entanto, que ele passou por mudanças importantes desde cedo. Em 39 a.C., com apenas 3 anos de idade, sua mãe se divorciou de Tibério Cláudio Nero. Logo depois, Lívia se casou novamente, desta vez com Otaviano, que mais tarde seria conhecido como Imperador Augusto. Pouco após esse casamento, nasceu seu irmão, Nero Cláudio Druso, consolidando ainda mais uma nova estrutura familiar. Desde a infância, Tibério demonstrou sinais de maturidade e responsabilidade pública. Em 32 a.C., com apenas 9 anos, ele foi encarregado de proferir o elogio fúnebre de seu pai biológico, uma tarefa que denotava sua exclusão precoce para rituais públicos e cerimônias formais. 3 anos depois, em 29 a.C., viveu um momento emblemático ao participar das celebrações do triunfo de Otaviano sobre Marco Antônio e Cleópatra, após a decisiva Batalha de Ácio. Ele acompanhou seu padrasto na carruagem triunfal, uma demonstração pública de sua proximidade com o poder e os eventos políticos que consolidaram a ascensão de Otaviano ao comando do Império Romano. Em 23 a.C., o imperador Augusto teve uma grave doença, e sua possível morte gerou temores de um novo período de instabilidade civil em Roma. Nesse momento, a questão da sucessão tornou-se uma preocupação urgente. Embora Augusto tivesse dado sinais de que Agripa e Marcelo, membros de sua confiança, poderiam continuar sua liderança em caso de sua morte, a indefinição sobre quem o sucederia levaria a um ponto crítico em sua política. Para lidar com essa incerteza, Augusto começou a considerar possíveis herdeiros. Entre os nomes cogitados estavam Tibério e seu irmão Druso. Em 24 a.C., Tibério, aos 17 anos, deu seus primeiros passos na vida pública sob a orientação direta de Augusto, assumindo o cargo de questor. Além disso, Augusto concedeu-lhe o direito de concorrer aos cargos de pretor e cônsul antes da idade mínima aplicada pela lei, demonstrando confiança em seu potencial político. Druso também recebeu privilégios semelhantes, consolidando a posição de ambos como figuras importantes no cenário. Pouco depois de entrar na política, Tibério começou a atuar nos tribunais como advogado, e foi provavelmente durante esse período que seu interesse pela retórica grega se intensificou. Em 20 a.C., ele partiu para o Oriente, onde se uniu a Augusto em negociações diplomáticas cruciais. O Império Parta havia capturado anteriormente as águias das legiões romanas nas derrotas de Marco Licínio Crasso e Marco Antônio. Por meio de tratativas com o rei da Pártia, Frates IV, Augusto e Tibério conseguiram recuperar os estandartes, um feito simbólico importante para Roma. Logo depois, Tibério comandou tropas na Armênia, consolidando o reino como um estado cliente de Roma e neutralizando a ameaça na fronteira com a Pártia. Augusto também conseguiu manter a Armênia como um território neutro entre os dois impérios. Tibério casou-se com Vipsânia Agripina, filha de Marco Vipsânio Agripa, o mais renomado general e amigo próximo de Augusto. Ele foi nomeado pretore, posteriormente, enviado com suas legiões para ajudar seu irmão Druso nas campanhas no oeste. Enquanto Druso conduzia operações na Gália Narbonense e ao longo da fronteira germânica, Tibério combatia as tribos nos Alpes e na Gália Transalpina, conquistando a região da Récia. Em 15 a.C., durante suas campanhas, ele descobriu as fontes do rio Danúbio e a curva de seu curso médio. Após regressar a Roma em 13 a.C., Tibério foi nomeado cônsul, e nesse mesmo período nasceu seu filho Druso Júlio César. A morte de Agripa em 12 a.C. aumentou a importância de Tibério e Druso na questão da sucessão imperial. Sob a orientação de Augusto, Tibério foi persuadido a se divorciar de Vipsânia, com quem tinha uma relação feliz, para se casar com Júlia, a velha, filha de Augusto e viúva de Agripa. Embora relutante, Tibério aceitou o casamento, que inicialmente foi bom, mas logo começou a deteriorar-se. Suetônio afirma que quando Tibério encontrou Vipsânia novamente, ele a seguiu para casa chorando e implorando perdão. Para evitar futuros encontros entre eles, medidas foram tomadas, com Augusto garantindo que os dois não voltassem a se ver. Mesmo após essa turbulência pessoal,
Tibério continuou sendo elevado politicamente por Augusto. Com a morte de seu irmão Druso em 9 a.C., Tibério se tornou o principal candidato à sucessão. Em reconhecimento da sua importância, foi encarregado de importantes missões militares na Panonia e na Germânia, regiões de grande instabilidade e essenciais para a política de segurança do império. Em 6 a.C., Tibério liderou uma ofensiva militar coordenada contra os marcomanos, avançando com 4 legiões a partir de Carnunto, no Danúbio, através do território dos Quados, para atacar os marcomanos pelo leste. Simultaneamente, o general Caio Cêncio Saturnino conduziu uma segunda força a partir de Mogoncíaco, no Reno, com 2 ou 3 legiões. Atravessando as terras recentemente anexadas dos Hermunduros, Saturnino invadiu os marcomanos pelo oeste. Embora a campanha tenha sido vitoriosa, Tibério não conseguiu subjugar completamente o inimigo, pois foi convocado de volta à fronteira do Reno para garantir a segurança das novas conquistas romanas na Germânia. Tibério retornou a Roma e assumiu o cargo de cônsul pela segunda vez em 7 a.C. No ano seguinte, recebeu o poder tribunício e autoridade sobre os assuntos do Oriente, posições que antes pertenciam a Marco Vipsânio Agripa. No entanto, quando se preparava para exercer esse novo comando e consolidar sua posição como o segundo homem mais poderoso do império, Tibério surpreendeu a todos ao anunciar sua retirada da vida pública, exilando-se voluntariamente na ilha de Rhodes. Os motivos dessa retirada permanecem incertos e têm sido alvo de diversas especulações. Alguns historiadores sugerem que Augusto, ao adotar seus netos Caio e Lúcio como herdeiros, havia relegado Tibério e seu irmão Druso a papéis secundários, apenas como tutores temporários. A crescente influência de Caio e Lúcio, aliados à expectativa de que eles assumissem a sucessão, teria deixado Tibério numa posição delicada. Além disso, o casamento infeliz com Júlia, filha de Augusto, pode ter sido um fator decisivo. A conduta promíscua e escandalosa de Júlia, amplamente conhecida em Roma, agravou o desgaste da relação entre ambos. Tácito, em suas análises, argumenta que o exílio em Rhodes foi, em grande parte, motivado pelo desgosto de Tibério em relação ao casamento com Júlia e seu amor não correspondido por Vipsânia, sua antiga esposa, de quem fora forçada a se separar. Proibido de vê-la e preso a um matrimônio que detestava, Tibério se viu humilhado pelos rumores sobre as escapadas noturnas de Júlia. A decisão de Tibério de se retirar teve sérias repercussões para os planos de sucessão de Augusto. Caio e Lúcio ainda eram muito jovens, e Augusto, então com 57 anos, não dispunha de outro sucessor imediato. A falta de uma transição clara de poder deixava incerta a continuidade da autoridade imperial e ameaçava a estabilidade política após a morte de Augusto. Relatos posteriores, um tanto dramáticos, afirmam que Augusto teria implorado para que Tibério permanecesse em Roma, chegando até a simular uma doença grave para dissuadi-lo de partir. Em resposta, Tibério teria aguardado notícias da recuperação de Augusto ancorado em Ostia, e, ao saber da melhora, partiu diretamente para Rhodes. Mais tarde, arrependido de sua decisão, Tibério pediu por diversas vezes autorização para retornar a Roma, mas seus pedidos foram negados repetidamente por Augusto. Com a retirada de Tibério para Rhodes, a linha de sucessão de Augusto ficou limitada aos seus 2 netos ainda jovens, Caio e Lúcio César. No entanto, em 2 d.C., a morte repentina de Lúcio deixou a sucessão incerta e preocupante. Diante desse cenário delicado, e talvez influenciado por sua esposa, Lívia, Augusto permitiu que Tibério retornasse a Roma, mas apenas como um cidadão privado, sem cargo ou prestígio oficial. A crise sucessória se agravou 2 anos depois, em 4 d.C., quando Caio César morreu em uma expedição na Armênia. Com a falta de herdeiros diretos, Augusto se viu sem outra opção a não ser recorrer novamente a Tibério. Em um movimento calculado para garantir a continuidade da dinastia, Tibério foi formalmente adotado por Augusto em 26 de junho daquele ano, tornando-se seu filho e herdeiro legal. Em troca, Tibério foi obrigado a adotar seu sobrinho Germânico, filho de Druso e Antônia Menor, fortalecendo ainda mais os laços entre as famílias. Junto com a adoção, Tibério recebeu poderes tribunícios e uma porção da autoridade superior, que o colocava em posição quase igual à de Augusto, algo que nem mesmo Marco Agripa, braço direito do imperador, havia recebido em vida. Em paralelo, Agripa Póstumo, último irmão de Caio e Lúcio, foi deserdado e exilado na ilha de Pianosa, onde viveu em isolamento forçado. Quando, em 13 d.C., os poderes de Tibério foram finalmente equiparados aos de Augusto, ele se tornou, na prática, um co-governante. Esse arranjo preparava a transição suave do poder e eliminava qualquer risco de instabilidade ou interregno após a morte de Augusto. De acordo com Suetônio, Tibério,
após passar 2 anos liderando campanhas na Germânia entre 10 e 12 d.C., retornou a Roma e celebrou o triunfo que havia postergado. Na cerimônia, ele homenageou seus generais, concedendo-lhes insígnias triunfais, e, num gesto de reverência, ajoelhou-se diante de Augusto, que presidia as celebrações no Capitólio. Pouco depois, foi aprovada uma lei que formalizava Tibério como corregente de Augusto e o encarregava de supervisionar o censo imperial. Após as cerimônias, Tibério seguiu para Ilírico para tratar de questões administrativas. No entanto, ele foi rapidamente convocado de volta, pois Augusto havia adoecido gravemente. Tibério passou um dia inteiro a sós com o imperador, que, embora debilitado, ainda estava lúcido. Pouco tempo depois, em 19 de agosto de 14 d.C., Augusto faleceu, um mês antes de completar 76 anos e exatamente 56 anos após ter assumido seu primeiro consulado. O corpo de Augusto foi cremado com todas as honras devidas, e como previamente planejado, ele foi deificado. Seu testamento confirmou Tibério, então com 55 anos, como o único herdeiro legítimo e sucessor oficial. A transição ocorreu sem tumultos, e Tibério assumiu o poder sem enfrentar oposição significativa, consolidando o governo e iniciando uma nova fase para o Império Romano. Em 17 de setembro, o Senado se reuniu para validar a ascensão de Tibério como princeps, concedendo-lhe os mesmos poderes que haviam sido atribuídos a Augusto. Embora Tibério já detivesse autoridade administrativa e política significativa, ele recusou os títulos de Augusto e pai da pátria, assim como a coroa cívica, que simbolizava a honra por salvar vidas de cidadãos. Como Augusto antes dele, Tibério tentou se apresentar como um servidor público relutante, disposto a assumir responsabilidades apenas para o bem do Estado. No entanto, muitos senadores interpretaram sua recusa como arrogância disfarçada de modéstia, vendo na atitude sinais de hipocrisia e desprezo pela elite. Segundo Tácito, Tibério teria zombado do Senado, chamando seus membros de homens prontos para serem escravos. Esse antagonismo entre o imperador e o Senado marcou profundamente seu governo. Nos primeiros anos de seu reinado, Tibério pareceu desejar que o Senado agisse de forma autônoma, sem precisar consultá-lo a cada decisão. No entanto, suas ordens eram frequentemente ambíguas, o que gerava debates intermináveis sobre suas reais intenções, retardando a aprovação de legislação e prejudicando a administração. Ao mesmo tempo, as legiões estacionadas na Panonia e na Germânia começaram a demonstrar sinais de motim. Os soldados estavam insatisfeitos por não terem recebido os bônus prometidos por Augusto, e a falta de uma resposta imediata de Tibério aumentou a tensão. Tibério enviou seu filho adotivo, Germânico, e seu filho biológico, Druso Júlio César, para conter as revoltas. Germânico assumiu pessoalmente o comando das tropas amotinadas na Germânia, prometendo-lhes que qualquer saque obtido nas campanhas seria considerado como bônus. Ele liderou uma ofensiva além do Reno, retomando o território germânico até o rio Elba. Durante essa campanha, Germânico recuperou os estandartes perdidos na desastrosa Batalha da Floresta de Teutoburgo, onde 3 legiões romanas haviam sido aniquiladas sob o comando de Públio Quintílio Varo. Essa vitória não apenas vingou a derrota anterior, mas também elevou enormemente a popularidade de Germânico. Alguns dizem que Tibério não permitiu que Germânico conquistasse toda a Germânia, possivelmente por inveja. No entanto, muitos acreditam que isso não passa de um boato. Ao retornar a Roma em 17 d.C., Germânico foi honrado com um triunfo completo, o primeiro desde a celebração de Augusto em 29 a.C. Essa cerimônia consolidou ainda mais sua posição como uma figura pública querida e um potencial sucessor de Tibério. Em 18 d.C., Germânico recebeu o comando das províncias orientais, seguindo a mesma tradição de Agripa e do próprio Tibério, um sinal claro de que ele era o herdeiro aparente. No entanto, pouco mais de um ano depois, Germânico morreu sob circunstâncias suspeitas, principalmente contra o governador da Síria, Cneu Calpurnio Piso, de tê-lo envenenado. Os pisões eram aliados antigos dos Cláudios e haviam apoiado Otaviano desde seu casamento com Lívia, mãe de Tibério. A morte de Germânico e as acusações contra Piso colocaram Tibério sob suspeita. Durante o julgamento, Piso teria ameaçado expor uma possível conexão entre o imperador e o assassinato, mas, diante da hostilidade crescente do Senado, ele cometeu suicídio antes que o processo pudesse ser concluído. Esse foi um capítulo importante no controverso reinado de Tibério, acusado por muitos de mandar matar o próprio sobrinho, possivelmente por inveja e medo. Com a morte de Germânico, um novo sucessor deveria ser escolhido. Em 22 d.C., Tibério compartilhou seu poder tribunício com seu filho Druso, um passo que parecia indicar a preparação de uma futura sucessão. Contudo, ele começou a fazer longas excursões anuais à Campânia, que se tornavam cada vez mais frequentes e prolongadas.
Em 23 d.C., Druso morreu em circunstâncias misteriosas, e Tibério não fez esforço algum para nomear um novo herdeiro imediato. Em 26 d.C., o imperador mudou-se para a ilha de Capri, retirando-se quase completamente da vida pública. Capri, localizada próxima à costa da Campânia, era conhecida como um refúgio para as elites romanas, que apreciavam um estilo de vida tranquilo e helenizado, centrado no lazer e na contemplação. A partir desse ponto, Tibério governou o império de maneira cada vez mais distante, delegando a administração cotidiana a seus subordinados, enquanto a instabilidade política e os rumores de conspiração continuavam a crescer em Roma. Lúcio Hélio Sejano serviu a família imperial por quase 2 décadas e alcançou o cargo de prefeito pretoriano em 15 d.C. Com o tempo, à medida que Tibério se afastava cada vez mais das responsabilidades do governo, ele passou a depender cada vez mais de Sejano e da guarda pretoriana, uma força militar encarregada da segurança do imperador e da cidade. No entanto, sabemos que os pretorianos não eram confiáveis. Entre 17 e 18 d.C., Tibério reorganizou a guarda, reduzindo seu número e movendo seus acampamentos para dentro dos muros de Roma, concedendo a Sejano controle sobre uma força de cerca de 6.000 a 9.000 soldados. Após a morte do filho de Tibério, em 23 d.C., a influência de Sejano cresceu ainda mais. O imperador começou a se referir a ele como Socius Laborum, parceiro dos meus trabalhos, mandando erguer estátuas em sua homenagem pela cidade. Sejano tornou-se o principal braço do governo quando Tibério, progressivamente desiludido com a política, começou a se afastar de Roma. Em 26 d.C., com a retirada definitiva de Tibério para a ilha de Capri, Sejano passou a controlar não apenas a administração cotidiana do império, mas também a comunicação entre Roma e o imperador. Sejano, embora influente, nunca foi nomeado herdeiro oficial. Em 25 d.C., ele tentou se aproximar da família imperial pedindo a mão de Lívila, sobrinha de Tibério, mas teve de retirar o pedido após pressão. Mesmo assim, ele manteve uma relação secreta com Lívila, e juntos, os dois planejavam aumentar sua influência. Após a morte da poderosa matriarca Lívia em 29 d.C., Sejano ficou sem barreiras significativas ao seu poder. Ele iniciou uma série de julgamentos, eliminando membros do Senado e cavaleiros ricos, muitos deles sob acusação de traição, não apenas para consolidar sua posição, mas também para ampliar seu controle sobre o tesouro imperial. Nesse processo, a viúva de Germânico, Agripina, a Velha, e seus filhos Nero e Druso foram presos e exilados, morrendo em circunstâncias suspeitas. Dos filhos de Germânico, apenas Calígula e suas irmãs, Agripina, a jovem, Drúxila e Lívila, sobreviveram ao expurgo. Em 31 d.C., Sejano foi nomeado cônsul ao lado de Tibério, que permaneceu ausente em Capri. Neste momento, ele começou a conspirar mais abertamente para se colocar na linha de sucessão, cortejando alianças com famílias ligadas aos Julianos, a fim de se posicionar como possível regente do jovem Tibério Gêmelo ou de Calígula. A relação de Sejano com Lívila, que teria sido sua amante por anos, foi posteriormente revelada como parte dessa trama. Em outubro de 31 d.C., Sejano foi convocado para uma sessão do Senado, onde uma carta de Tibério foi lida denunciando sua traição e ordenando sua prisão imediata. Ele foi detido e executado no mesmo dia, junto com vários de seus aliados mais próximos. A guarda pretoriana, anteriormente sob seu comando, foi reorganizada sob liderança de Névio Sutório Macro. Após a execução de Sejano, novos julgamentos por traição ocorreram em massa, afetando principalmente famílias aristocráticas com vínculos políticos com ele ou com os Julianos. Muitos foram executados, e suas propriedades confiscadas pelo Estado. A descrição de Tácito sobre esses eventos destaca o aumento da severidade de Tibério. As execuções eram agora um estímulo para sua fúria, e ele ordenou a morte de todos os que estavam presos sob acusação de cumplicidade com Sejano. Ali jaziam, individualmente ou em montes, os mortos inumeráveis, de todas as idades e sexos, os ilustres com os obscuros. Parentes e amigos não tinham permissão para se aproximar, chorar por eles ou sequer contemplá-los por muito tempo. Espiões monitoravam cada gesto de luto, e os corpos em decomposição eram lançados no Tibre, onde ninguém ousava queimá-los ou tocá-los. Enquanto Tibério permanecia isolado em Capri, rumores sobre sua vida na ilha começaram a circular em Roma. Suetônio relata histórias escandalosas sobre supostos abusos e excessos cometidos pelo imperador, incluindo perversidade sexual e atos de crueldade. Embora essas histórias sejam frequentemente vistas como exageros, elas ilustram a percepção negativa que a classe senatorial tinha de Tibério e ajudam a explicar como sua reputação se deteriorou nos anos finais de seu reinado. No entanto, alguns historiadores, como Eduard de Togo Salmon, questionam essa visão. Salmon argumenta que, durante os 22 anos de governo de Tibério,
Apenas 52 pessoas foram formalmente acusadas de traição, e muitas dessas acusações resultaram em absolvição. Segundo ele, o que parecia ser tirania era, em muitos casos, uma reação do Senado, que agia por conta própria em vez de seguir ordens diretas do imperador. O episódio de Sejano e a série de julgamentos por traição que se seguiram marcaram profundamente o governo de Tibério e mancharam sua imagem para sempre. A partir da queda de Sejano, o afastamento de Tibério de Roma se tornou definitivo. O império passou a funcionar mais pela força da burocracia criada por Augusto do que por qualquer liderança ativa do princeps. Durante esse período, Tibério viveu isolado, mergulhado em paranoia e atormentado pela lembrança da morte de seu filho Druso. Eventos externos também testaram a estabilidade do império. Houve uma breve incursão da Pártia e ataques de tribos dácias e germânicas em territórios romanos, mas a resposta imperial foi limitada, dada a falta de direção centralizada. A sucessão de Tibério foi um problema mal resolvido. Com a destruição política dos Julianos promovida por Sejano e a morte dos possíveis herdeiros imediatos, restaram poucas opções viáveis. Os nomes mais prováveis eram Calígula, filho sobrevivente de Germânico, e o neto de Tibério, Tibério Gêmelo. No entanto, nenhuma ação decisiva foi tomada para garantir a transição de poder. Embora Tibério tenha nomeado Calígula como questor em seus últimos anos, esse gesto não foi suficiente para consolidá-lo como sucessor. Por outro lado, Gêmelo, ainda adolescente e inexperiente, era visto como inadequado para governar no curto prazo. A morte de Tibério deixaria o império em um limbo de incerteza quanto ao futuro da liderança. Tibério faleceu em 16 de março de 37 d.C., na cidade de Miseno, poucos meses antes de completar 78 anos. Embora as fontes antigas concordem quanto à data e ao local de sua morte, as circunstâncias exatas permanecem envoltas em mistério e controvérsia. Tácito narra que o imperador foi dado como morto e que Calígula, presente na vila em Miseno, começou a ser saudado como novo imperador. No entanto, pouco depois, surgiram relatos de que Tibério havia recobrado a consciência, o que provocou pânico entre aqueles que já haviam reconhecido Calígula como sucessor. De acordo com Tácito, Macro, chefe da guarda pretoriana, aproveitou o caos para sufocar Tibério com suas próprias roupas de cama. Suetônio oferece uma versão semelhante, embora com variações. Ele menciona que Tibério, após se recuperar parcialmente de uma doença, tentou se levantar, mas colapsou e morreu. Suetônio também relata vários rumores em circulação. Alguns sugeriam que Tibério fora envenenado por Calígula, outros que havia sido deixado para morrer de fome ou sufocado com um travesseiro. Cássio Dio também reforça a versão de que Macro e Calígula teriam participado ativamente na morte do imperador. Segundo ele, Calígula, temendo que Tibério se recuperasse, recusou-se a oferecer comida ao avô, alegando que ele precisava de calor e não de alimentação. Com a ajuda de Macro, ele teria finalmente sufocado Tibério em sua cama. Por outro lado, historiadores como Joséfo, Plínio e Filo relatam a morte de Tibério sem mencionar assassinato, sugerindo uma morte natural. A análise moderna sugere que Tibério provavelmente faleceu devido a um ataque cardíaco. A morte de Tibério foi recebida com alívio e desprezo por muitos em Roma. O Senado recusou-se a conceder-lhe as honras divinas que haviam sido outorgadas a Augusto. Nas ruas, multidões entoavam "Para o Tibre com Tibério", uma referência ao costume de jogar os corpos dos criminosos no rio em vez de realizar funerais dignos. No entanto, o corpo do imperador foi cremado e suas cinzas depositadas no mausoléu de Augusto, seguindo o protocolo das honras imperiais. Em seu testamento, Tibério nomeou Calígula e Tibério Gêmelo como herdeiros conjuntos, mas essa tentativa de dividir o poder não durou. O primeiro ato de Calígula como princeps foi anular o testamento, assumindo sozinho o controle do império e iniciando uma nova fase da história romana. Tibério era descrito como um homem de pele clara, ombros largos e porte físico impressionante. Sua altura era incomum para um romano da época, e ele possuía grande força física, embora mantivesse uma postura desleixada. Desde jovem, ele era considerado atraente pelos padrões romanos, mas na vida adulta sofreu com crises severas de acne, o que afetou sua aparência. Ele mantinha o cabelo curto na frente e nas laterais, mas longo na parte de trás, cobrindo a nuca, um estilo característico dos membros da gente claudiana. Bustos de outros integrantes dessa família confirmam essa tradição capilar. Os olhos de Tibério eram maiores que a média, segundo Suetônio, e Plínio menciona que tinham uma tonalidade entre cinza e azul acinzentada. Estudos modernos de policromia em bustos romanos sugerem que ele tinha olhos e cabelos de tons semelhantes. Suetônio também comenta um hábito peculiar do imperador: ele gesticulava excessivamente ao falar,
algo que muitos ao seu redor achavam irritante e que até Augusto considerava um defeito de caráter. Na fase final de sua vida, Tibério passou por uma transformação física significativa. De acordo com Tácito e Cássio Dio, ele ficou calvo e perdeu grande parte da gordura corporal, tornando-se magro de forma incomum, embora mantivesse sua força física. Além disso, foi afetado por uma doença facial desfigurante, possivelmente um caso grave de herpes. Em resposta ao surto que se espalhava pelo império, Tibério instituiu a proibição de beijos em eventos públicos, tentando conter a transmissão. Segundo Tácito, a calvície e a doença facial podem ter sido motivos que levaram Tibério a se isolar na ilha de Capri. Ele costumava cobrir as lesões com curativos de gesso para escondê-las. Apesar desses problemas, Suetônio afirma que o imperador manteve boa saúde ao longo da vida. No entanto, perto do fim, ele passou a sofrer de um pulso fraco, o que sugere a possibilidade de uma doença cardíaca. Pouco antes de sua morte, Tibério sofreu uma lesão nas costas enquanto caçava javalis durante jogos militares, o que comprometeu sua mobilidade nos últimos dias. Estudos contemporâneos apontam que Tibério pode ter sofrido de transtorno depressivo maior durante boa parte da vida. Embora o consumo de vinho fosse comum na sociedade romana, ele parecia beber em excesso, o que lhe rendeu nas legiões o apelido de Biberius, uma brincadeira com seu nome que sugere um hábito alcoólico. Esse comportamento levou alguns estudiosos modernos a considerá-lo um provável alcoólatra. Tibério foi um dos poucos imperadores que liderou tropas em batalha, e muitos historiadores especulam que seu comportamento errático e paranoico nos últimos anos pode ter sido consequência de transtorno de estresse pós-traumático. De acordo com essa linha de pensamento, as histórias sensacionalistas sobre sua vida sexual, registradas por alguns cronistas, podem ser exageros que refletem comportamentos compulsivos relacionados a traumas não tratados. Outros diagnósticos sugeridos por especialistas incluem transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de personalidade esquizoide. O médico e historiador Gregório Maranon, em sua análise do imperador, argumentou que ele também poderia ter sofrido de algum tipo de transtorno de ansiedade. Embora seja impossível confirmar com certeza esses diagnósticos, o isolamento voluntário de Tibério, combinado com seus hábitos excêntricos e episódios de paranoia, reforça a hipótese de que ele viveu grande parte da vida lutando com questões psicológicas significativas. Se Tibério tivesse morrido antes de 23 depois de Cristo, provavelmente seria lembrado como um governante exemplar. No entanto, sua imagem foi comprometida pelos relatos predominantemente negativos dos historiadores romanos. Apesar das críticas, ele deixou o tesouro imperial com quase 3 bilhões de sestércios ao falecer, evidenciando uma administração financeira eficiente. Em vez de embarcar em campanhas de conquista dispendiosas, Tibério optou por consolidar o império. Sua estratégia consistia em reforçar fronteiras com novas bases militares, recorrer à diplomacia e, quando necessário, lançar ameaças militares para manter a estabilidade. Ele evitou intervenções em disputas menores entre tiranos locais, preferindo preservar recursos para situações estratégicas. O resultado desse pragmatismo foi um império mais sólido, cuja estrutura administrativa permaneceu intacta por séculos, sustentando o legado das reformas iniciadas por seu pai adotivo, Augusto. Ao focar na continuidade e na estabilidade, Tibério garantiu a preservação das instituições imperiais, estabelecendo uma base duradoura para seus sucessores. As principais fontes que documentam o governo de Tibério em profundidade são os textos de Tácito, Suetônio, Cássio Dio e Velleio Patérculo. Além disso, fragmentos de obras de Plínio, o Velho, Estrabão e Sêneca, o Velho fornecem visões complementares, embora menos detalhadas. Filo de Alexandria, em Embaixada a Caio, faz breves menções ao período. Tibério escreveu uma autobiografia, descrita por Suetônio como breve e superficial, mas esta obra não sobreviveu. O relato mais extenso sobre Tibério é encontrado nos Anais de Tácito, que dedicam 6 livros ao seu reinado. Tácito, um senador romano nascido durante o governo de Nero, tinha acesso às atas do Senado e às acta diurna, registros públicos com atos governamentais e notícias da corte. Ele também utilizou como fontes discursos do próprio Tibério e os escritos de contemporâneos como Marcus Cluvius Rufus, Fábio Rústico e Plínio, o Velho, todos perdidos com o tempo. Tácito é notório por sua análise política e psicológica do governo de Tibério, enfatizando o caráter ambíguo do imperador. Sua narrativa apresenta um declínio gradual no comportamento e na política de Tibério, com uma ruptura decisiva após a morte de Druso, seu filho, em 23 d.C. A narrativa de Tácito, e em parte de Suetônio e Dio, retrata o governo dos Júlio-Claudianos como autoritário e moralmente falho. Tácito sugere que a conduta inicial de Tibério, marcada por moderação e competência, era fruto de hipocrisia.
Com o passar do tempo, à medida que o reinado avançava, Tibério foi se afastando das práticas republicanas e governando de forma cada vez mais tirânica, particularmente após a consolidação da Lei de Maiestas. Esta legislação, revivida sob Augusto e aplicada com mais intensidade por Tibério, permitia julgamentos por traição e se tornou uma ferramenta poderosa para eliminar adversários políticos. Outro tema recorrente nas obras de Tácito é o delicado equilíbrio de poder entre o Senado e o imperador. O autor destaca como a corrupção e o oportunismo se disseminaram entre as elites governantes, em parte estimulados pela incerteza gerada pelos julgamentos de traição. A deterioração do governo de Tibério, sob a perspectiva de Tácito, reflete tanto a tensão crescente entre as instituições republicanas e o poder imperial quanto a transformação pessoal do imperador, que, isolado em Capri, abandonou progressivamente a vida pública. Em última análise, a opinião de Tácito sobre Tibério é melhor ilustrada por sua conclusão do sexto livro. Seu caráter também teve seus períodos distintos. Foi um tempo brilhante em sua vida e reputação. Enquanto sob Augusto ele era um cidadão privado ou ocupava altos cargos, um tempo de reserva e astuta suposição de virtude, enquanto Germânico e Druso estavam vivos. Novamente, enquanto sua mãe viveu, ele foi um composto de bem e mal, ele era infame por sua crueldade, embora ele velasse suas devassidões, enquanto ele amava ou temia Sejano. Finalmente, ele mergulhou em toda maldade e desgraça. Quando o medo e a vergonha foram descartados, ele simplesmente cedeu às suas próprias inclinações. Suetônio era membro da ordem equestre e ocupou cargos administrativos durante os reinados de Trajano e Adriano. Sua obra Os 12 Césares apresenta uma série de biografias, começando com Júlio César e terminando com Domiciano, morto em 96 d.C. Assim como Tácito, Suetônio utilizou documentos dos arquivos imperiais e baseou-se em fontes como Alfídio Basso, Marco Clúvio Rufo, Fábio Rústico e as próprias cartas de Augusto. Porém, a abordagem de Suetônio difere significativamente da de Tácito. Enquanto Tácito se concentra na análise política e psicológica do período, Suetônio adota um tom mais sensacionalista e anedótico, especialmente ao narrar as alegadas devassidões de Tibério durante seu retiro na ilha de Capri. Ainda assim, ele reconhece a modéstia e competência demonstradas por Tibério nos primeiros anos de seu governo, traçando uma imagem mais equilibrada do que a oferecida exclusivamente pelos relatos negativos. Uma das poucas fontes contemporâneas ao governo de Tibério é Veleio Patérculo, que serviu diretamente sob o comando do imperador. Entre 4 e 12 d.C., Patérculo atuou na Alemanha e na Panonia como prefeito de cavalaria e legado militar. Em seu compêndio de História Romana, ele narra desde a queda de Troia até a morte de Lívia em 29 d.C., oferecendo uma perspectiva bastante favorável tanto a Tibério quanto a seu influente conselheiro Sejano. É difícil determinar se a admiração expressa por Tibério reflete uma opinião genuína ou se foi motivada por prudência política. Vale notar que Patérculo escreveu em um momento em que elogiar o regime era uma estratégia comum para garantir segurança pessoal. Há especulações de que ele teria sido executado em 31 d.C., quando Sejano, com quem supostamente tinha laços de amizade, caiu em desgraça e foi condenado à morte. Durante o reinado de Tibério, Jesus de Nazaré pregou e foi executado por ordem de Pôncio Pilatos, governador romano da província da Judéia. Segundo Lucas capítulo 3, versículo 1, o ministério público de João Batista teria começado no 15º ano do reinado de Tibério. A cidade de Tiberíades, fundada por Herodes Antipas às margens do Mar da Galileia, foi nomeada em homenagem ao imperador e é mencionada nos evangelhos de João. Além disso, o centavo de tributo mencionado em Mateus e Marcos é tradicionalmente identificado como uma moeda de prata cunhada durante o reinado de Tibério, usada como exemplo na famosa resposta de Jesus. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O reinado de Tibério também foi marcado por episódios que afetaram as comunidades judaicas. Em 19 d.C., o imperador ordenou que os judeus em idade militar se alistassem no exército romano e baniu os demais de Roma, sob pena de escravidão vitalícia. Flávio Joséfo atribui essa medida a um incidente em que 4 vigaristas judeus, incluindo um fugitivo da Judéia, enganaram uma matrona romana, roubando grandes somas de ouro e seda que supostamente seriam destinadas ao segundo templo em Jerusalém. Apesar da crucificação de Cristo, não houve perseguições sistemáticas aos cristãos durante o governo de Tibério. De fato, é improvável que ele tivesse conhecimento do cristianismo como uma fé distinta do judaísmo. A separação entre judeus e cristãos começou a se delinear apenas na década de 40 d.C., sob o reinado de Calígula, e se consolidou por volta de 70 d.C., após a destruição de Jerusalém. A Igreja cristã primitiva, no entanto, preservou uma visão favorável de Tibério. O apologista cristão Tertuliano do século II e III
escreveu que Tibério teria solicitado ao Senado romano que reconhecesse Cristo como uma divindade, com base em relatos de milagres e de sua ressurreição. Eusébio de Cesareia também relata que Pilatos teria informado Tibério sobre esses eventos, e que o imperador levou a questão ao Senado. No entanto, a proposta foi rejeitada, já que apenas o Senado detinha o poder de reconhecer divindades oficialmente. Apesar da rejeição, Eusébio e Jerônimo afirmam que Tibério protegeu os cristãos de perseguições motivadas por senadores mal-intencionados, sob ameaça de pena de morte para quem os acusasse injustamente. Contudo, não existem registros legais romanos que comprovem essas afirmações, e historiadores modernos consideram esses relatos como interpretações exageradas. O tradutor Geoffrey Arthur Williamson sugeriu que Pilatos pode realmente ter enviado um relatório a Tibério, mas reconheceu que as versões existentes desses documentos são apócrifas. O Instituto de História Cristã também não lista Tibério como um dos imperadores que perseguiram os cristãos. O primeiro imperador a fazê-lo teria sido Cláudio. Assim, a história de Tibério e sua suposta interação com o cristianismo parece mais um comentário sobre a política imperial e a resistência do Senado à deificação arbitrária do que um episódio de tolerância religiosa autêntica. Assim terminamos a história de Tibério, um dos imperadores mais controversos de toda a história romana.